Semana passada tivemos uma sexta-feira 13 e eu fui assistir a filmes de terror com a minha sobrinha. A minha sobrinha tem 13 anos de idade e já assiste a filmes em inglês sem legenda. E você que é um balzaquiano senescente e ainda busca o acalanto de Garcia Júnior. Eu falo muito aqui sobre tradução, porque esse é um canal principalmente de literatura e eu tenho muita experiência como tradutor. Mas a verdade é que o ofício da tradução é cheio de contradições, porque pode-se dizer que quem faz a tradução é quem não precisa dela, ou até mesmo quem a despreza. É claro que eu prefiro ler um livro nas línguas originais que eu domino, né? Português, inglês, francês, espanhol, mas não quer dizer também que eu não leia livro traduzido. Tem muitos livros que é mais fácil achar traduzido, ou é mais barato achar traduzido. Alguns livros eu recebo traduzido, como esse aqui do Carrer, que eu tô lendo. E muitos dos meus livros favoritos, por exemplo, que eu postei semana passada, eu nunca li no original. Eu não consigo ler Kafka no original, por exemplo. Mas se na literatura a tradução é muitas vezes a única opção, a coisa muda de figura quando a gente fala do audiovisual. Fala-se muito que a dublagem no Brasil é a melhor do mundo. Talvez a régua seja muito baixa, ou talvez seja o sindicato dos dubladores do Brasil que é o melhor do mundo. Porque na última década se criou uma hipervalorização da dublagem que, pra mim, é pra lá de descabida. A dublagem é uma muleta para quem é analfabeto, iletrado ou monoglota. Olha só, pega um filme de Hollywood, ou um filme de arte, um filme europeu, com os melhores atores do mundo, que estudaram anos, que ganham milhões, ficam se preparando, aprendem sotaques, estão vivendo a cena, contracenando com outros atores top de linha. Você acha que dá para comparar a entrega, a fala, a colocação desses autores com o Zé das Couves, que entrou numa cabine e fez tudo numa tarde com seu sotaque da Baixada? Se fosse a única opção, ok, mas há uma opção que se chama legenda. Ao contrário da dublagem, que é emburrecedora e assistencialista, a legenda é instrutiva. Não só porque facilita a compreensão, mas facilita o próprio aprendizado de outras línguas. Você ouve no idioma original e lê como é a tradução, dá para cotejar, aprender outros idiomas. Eu aprendi inglês muito assim, numa época que até desenho animado no cinema era difícil encontrar dublado. Hoje em dia eu não preciso de legenda para o inglês, por exemplo. Mas ajuda às vezes quando você não está ouvindo bem as falas. E para tantas línguas que eu não falo, a legenda me ajuda a aprender. Por exemplo, línguas que eu não falo quase nada. De cara, eu me lembro agora, por exemplo, dos desenhos dos estúdios Ghibli. As crianças correndo, gritando, mate, mate, né? Ouço aquele mate, mate, e vejo a legenda, espere, espere. Aprendi uma palavra em japonês, como aprendi tantas outras, ouvindo o som, uma língua que eu não falo e lendo qual que é a tradução. Línguas que eu falo mal, por exemplo. Finlandês eu cheguei a estudar, morei uma época na Finlândia, mas não falo quase nada e não consigo ver um filme sem legendas. Mas, por exemplo, eu lembrei num filme do Kaurismäki, né, um cineasta finlandês que eu assisti, que num determinado momento a mulher chamava o outro personagem de Koira, que foi traduzido como porco nas legendas. Aí eu ouvi aquele Koira, ouvi porco, falei, não, Koira é cachorro, e depois no filme tinha um sentido ela chamar ele de cachorro, ou seja, as legendas dá para cotejar, né? Dá para você cotejar com o texto original. Ai, mas a dublagem democratiza, porque nem todo mundo
fala outras línguas ou lê bem legenda. Sim, e as pessoas vão ler cada vez pior e vão falar cada vez menos línguas se tudo for dublado. O problema principal é esse. Essa máfia da dublagem está tirando a possibilidade de ver o filme na linguagem original, de ver o filme legendado, não só no cinema, né, como tem cada vez menos sessões com a linguagem original, com a língua original, mas até no streaming tem filmes no Prime Video que você só tem a opção dublada, mesmo o filme tendo o áudio original em inglês, você só consegue assistir dublado, nem com legenda você não encontra. Podem achar que é elitismo da minha parte, mas eu acho que é assim que se emburrece, se empobrece a população. E antes que você venha questionar o que ele entende, o que ele sabe de dublagem, sim, eu já traduzi muito para dublagem e para legenda. Por sinal, os dubladores nunca dão crédito para os tradutores. Você vê as entrevistas, eles falando como encontraram tal bordão, como eles criaram tal personagem. Eles nunca falam, né? O texto que veio dos tradutores, o que foi criado pelos tradutores, como os tradutores fizeram a adaptação. Eles nunca dão esse crédito. Eu que criei o Cálice, Cálice, você me deixa louco. Mentira, quando o Chaves foi dublado, eu ainda era criança. Mas enfim, eu também não acho que o tradutor tem que ter todo o crédito, tem que aparecer igual os dubladores aparecem, tem que ter o nome na capa do livro. Eu já traduzi tanta porcaria, tanto programa TLC, tanto livro ruim, que eu prefiro que meu nome nem apareça. Aliás, admito que deve ter muita tradução ruim minha também. Quando eu comecei há mais de 20 anos. Quando alguém fala que tá lendo um livro que eu traduzi em 2005, eu fico, ai meu Deus, qual será a lambança que eu fiz naquela época? Eu me lembro até hoje de uma tradução de um livro que eu traduzi Break a Record, né? Quebrar um recorde, como quebrar um disco. Por sorte eu pesquei esse erro na tradução antes de entregar para a editora, mas eu fico pensando, o que passou que eu não pesquei? Mais do que crédito na tradução, eu preferia ter porcentagem em direitos autorais. Talvez não para literatura contemporânea, porque daí vai brigar com os direitos do autor, e eu como autor também não gostaria de dividir meus direitos com o tradutor, mas imagina se eu recebesse direitos autorais pela minha tradução do Frankenstein, por exemplo, que foi inclusive adotado no Clube do Livro do Felipe Neto. Se eu tivesse recebendo direitos autorais por uma tradução dessa, não precisaria nem estar aqui no YouTube gravando vídeo.